Jesus disse: Eu sou o pão da vida. O livro de João é um livro que ressalta a divindade de Jesus. Jesus como Deus, o Deus do princípio, o Eu Sou. O Eu Sou que significa o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E já no começo do livro, no capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, ele desde o princípio se revela como Deus, desde o princípio ele é. E algo magnífico nesse evangelho é Jesus falando sobre si mesmo, para que nós não venhamos criar concepções, pensamentos sobre Jesus conforme a nossa mente limitada e humana. Jesus ele fala 7 vezes nesse livro sobre Eu Sou. E hoje nós vamos falar sobre a primeira vez que ele fala Eu Sou, que está lá em João capítulo 6, que ele fala Eu sou o pão da vida, no versículo 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Mas para que nós venhamos entender por que Jesus disse Eu sou o pão da vida, nós precisamos analisar o contexto desse capítulo 6. No começo do capítulo 6, Jesus faz um grande milagre que é a multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma multidão com cerca de 20 a 25 mil pessoas. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas e falaram: Nossa, esse realmente é o profeta que deveria vir ao mundo, o Messias. E Jesus, conhecendo a intenção daquela multidão, ele se retirou, porque eles queriam proclamar Jesus como rei à força. Porém, no dia seguinte, essa grande multidão foi novamente atrás de Jesus. Atravessou o mar para encontrar Jesus. E no versículo 25, a multidão diz assim: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus, conhecendo a intenção deles, disse: Em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. E nesse contexto, nós entendemos que Jesus ele deixou um grande ensinamento, tanto para aquela multidão como para nós. A multidão ela estava exclusivamente interessada em seguir Jesus, porque ele tinha feito um grande milagre, multiplicado o pão. E o pão naquele contexto era algo sagrado, era algo fundamental, tanto na cultura judaica como na cultura árabe. Representava realmente o sustento físico, aquilo que garantia a vida, a força, o vigor. Porém as pessoas elas estavam em busca de Jesus simplesmente pelo fato dele ter feito um milagre, dado o pão. E não pelos sinais e não por aquilo que ele tinha falado sobre a sua vinda, a sua missão nessa terra. Então Jesus, conhecendo o coração deles, fala que ele era o pão da vida. E quem se achegasse, quem cresce nele, teria a vida eterna. Mas aquelas pessoas estavam tão incrédulas que falavam: Tá, mas os nossos antepassados comeram do maná, que era o pão que desceu do céu, exaltando o grande feito de Moisés. E Jesus fala: Foi o meu Pai que deu esse pão. Não existe mérito humano. Vocês estão muito focados naquilo que aconteceu, na lei. Mas agora não, agora eu sou o pão da vida. Eu ouvi uma comparação do Douglas Gonçalves que é muito top. Que as pessoas elas estão buscando não o pão da vida, mas um padeiro da vida. Ou seja, alguém que dê pão, que dê, trazendo para os dias de hoje, pessoas que se relacionam com Deus, ou se relacionam, né?
ou que vão à igreja, que cultuam a Deus simplesmente para receber o pão, receber algo, receber algum bem, para ter algo, para ter alguma bênção, mas não recebem o pão da vida. Porque Jesus estava falando aqui, o pão da vida que eu dou ao mundo é a minha carne, é o meu sacrifício. E as pessoas se escandalizaram quando Jesus falou isso e começaram, nesse contexto, a abandonar, a deixar de seguir Jesus. Porque Jesus estava falando do seu sacrifício, do seu sangue. Esse pão que nos garante a vida eterna é aquilo que sacia a nossa alma, sacia o nosso ser, é Jesus Cristo. E o que nós precisamos é crer nele. E depois que Jesus fala sobre a sua missão de se entregar na cruz, de que o pão da vida era o seu sacrifício, a sua morte, e quem não participasse da sua carne, do seu sangue, não teria a vida eterna, muitas pessoas daquela multidão abandonou, virou as costas e deixou a Jesus, porque realmente eles estavam interessados somente nos milagres, nos benefícios, em ser saciados fisicamente. E Jesus, ele se vira para os 12 e pergunta, vocês viram que muitos foram embora? E vocês também não vão? E Pedro, inspirado pelo próprio Deus, diz uma das palavras mais lindas e que nós devemos pensar e que nós devemos guardar em nosso coração. Jesus, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Isso foi um discurso de quem entendeu e quem entende que Jesus é o pão que alimenta a nossa vida, é o pão que nos garante a vida eterna, é o pão que sacia a nossa fome da nossa alma, e que nós não devemos fazer como essa grande multidão que buscava Jesus, que queria estar perto de Jesus simplesmente pelo benefício, pelos milagres e pelas bênçãos. Não, nós temos que ser como os discípulos, como Pedro, que amava Jesus e entendia que somente Jesus tinha as palavras de vida eterna. Então, pessoal, esse foi o primeiro Eu Sou o Pão da Vida, e nós vamos continuar nessa série aí falando mais sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Jesus, aquele que era, aquele que é e um dia voltará.